Maravilhosa tarde. Estamos dando início a mais um podcast, chama Cast Cachimbo e Conversa. E antes de iniciar, eu agradeço ao Grande Espírito por essa oportunidade. E eu dou por aberto o nosso podcast de hoje. E hoje eu tenho como convidada a Grace Taboia. É uma honra tê-la aqui. Igualmente, obrigada pelo convite. Hoje nós vamos falar sobre missão de alma, né? E propósito de vida, que eu acho que é um chamado que está batendo na porta de todo mundo, o ano de Júpiter, né? É o ano que Júpiter ele bate com os dois pés na porta, te chamando. Bora lá, propósito de vida e missão de alma, tá na hora de seguir. Grace, fala um pouquinho de você, né? Para quem não te conhece. Eita, minha irmã, quer saber o quê? Por onde eu começo? Bom, sou bruxa, né? Bruxa de verdade, apesar dessa minha carinha aqui de menina, sou bruxa mesmo. Lá de São Luís do Maranhão, terra da magia, terra da macumba, né? Eu costumo dizer, né, que quem ainda não foi em São Luís do Maranhão ainda não conheceu caboclo raiz, né? Não que não se tenha aqui, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas aqui no sul, vocês têm contato com as entidades somente na gira. O que eu considero muito pouco, assim, muito pouco. E não dá para, de fato, extrair tanto conhecimento, a não ser que você seja o médium que carrega as entidades, né? Sim. Então, infelizmente, vocês não têm a sorte, por assim dizer, de ter convivência como a gente tem em São Luís do Maranhão com as entidades, né? Porque vocês têm as giras, né? Da Umbanda, Candomblé e outras vertentes, que vocês tenham contato com as entidades. E aí tem aquele tempo limitado, né? Claro, é muita gente, né? Os médiuns tem um tempo para estar carregando a entidade. Mas lá no Maranhão, não. A gente tem convivência com a entidade. A gente passa o dia inteiro com a entidade. Às vezes o final de semana inteiro, às vezes um feriado inteiro, às vezes uma semana inteira, às vezes um mês inteiro. Depende. Depende da situação. E tudo o que eu sei, quem me ensinou foram as entidades diretamente. Né? Zé Pilintra, Exu, Pombagira, Caboclo, Cabocla, Jurema, né? Jorge Malandro, boiadeiros, pretos velhos, né? Então eu fui criada. Essa cobra é criada pelas entidades, né? Eu fui criada pelas entidades, basicamente. Então, tudo que eu sei a respeito de magia, de espiritualidade, conhecimento que me ensinou foram eles, né? Pessoalmente. Como assim, Gleice? Eles descem em cima do médium, né? E passam o dia inteiro com você, às vezes vários dias. Ah, Gleice, o médium aguenta? Aguenta. Lá no Maranhão o bagulho é doido. Porque lá no Maranhão os médium que recebem entidade mesmo, começam a receber entidade com 3 anos de idade, 4 anos de idade. Às vezes 2. Então, eles já são preparados já desde pequenininhos, né? Então, tudo que eu sei, eles me ensinaram. E me tornei essa bruxa que eu sou, né? Sou bruxa, taróloga, astróloga, numeróloga. Acabei recebendo o título de diplomata civil humanitária, né? Uma coisa que era bem inusitada enquanto bruxa, né? Jamais imaginei receber um título desse enquanto bruxa. Mas, sabe, é uma coisa que eu sonhava quando criança. Quando criança eu não sabia nem o que era, que diabo que era diplomata. Mas eu falava, quando criança, eu vou ser diplomata, eu vou ser diplomata. Nunca tinha ouvido falar a palavra diplomata dentro de casa. Assim como eu nunca ouvi falar a palavra tarô dentro de casa. Mas é uma ferramenta que sempre me chamou. A gente vai falar mais profundamente sobre isso, né? Que a gente vai falar sobre propósito de vida e missão de alma, né? E acabei ganhando esse título, né? Pelos trabalhos que eu realizo, né? O título de diplomata civil humanitária é conferido àquelas pessoas que, através do seu trabalho, da sua vida, da sua dedicação, seu tempo e energia, fazem a diferença na sociedade, né? Sim. Através do seu trabalho. Então, acabaram reconhecendo meu trabalho como isso, né? É um trabalho que faz diferença. É gratificante, né? É gratificante, foi surpreendente, né? Eu creio que eles me deram esse título por conta dos retiros que eu faço, né? Dos retiros, das vivências que realmente muda vidas, né? Transforma vidas. Inclusive, eu vou fazer um retiro agora, né? Eu tô aqui em São Paulo justamente porque eu vou realizar mais um retiro
que é o Retiro Integração do Ser, que é um retiro focado em procurar o sagrado feminino e o sagrado masculino. A gente estava falando sobre isso antes, né? Juntamente com o Kurt, Marcel, a Kelly Padmini e Jana Luia, que canta a Força da Deusa. Ai, que legal. Ela vai estar no retiro cantando ao vivo, né? Nossa. Então... Eu quero participar um dia, hein? Oxe, participe nesse, minha irmã. Dia 17, 18, 19 de outubro aqui. Vambora. E eu tô caminhando nessa jornada justamente porque eu aceitei meu propósito de vida e missão de alma. Mas antes de eu ser tudo isso, eu era advogada. Eu fui advogada civil por anos, né? E eu era advogada civil porque eu não atendia o meu chamado. E eu estava sendo algo que queriam que eu fosse, né? Vestindo um personagem, uma persona, para atender expectativas, sonhos e desejos alheios. Isso é algo que todo mundo faz, a gente vai falar sobre isso também hoje, né? E assim como todos, eu também fiz, né? Minha história não é diferente, você também, né? Com certeza. A minha história não é diferente de ninguém, a nossa história não é. E é justamente porque a gente calçou os mesmos sapatos, sabe onde o calo aperta, que a gente pode ajudar aqueles que estão calçando agora e o calo está apertando, né? E, sim, falando sobre mim, né? Sou mãe também, né? Sou mãe. Compartilho conhecimentos através das previsões astrológicas, através das previsões de portais, previsão com o tarô. Eu compartilho conhecimentos que eu sei, que eu aprendi ao longo da minha jornada, da minha trajetória, porque todo conhecimento que eu compartilho nas minhas lives, nos podcasts que eu gravo, nos meus retiros, foram conhecimentos que eu busquei para mim. Sim. Para sobreviver. Exatamente. E aí a gente acaba sendo transbordo pro outro, né? Exatamente, exatamente. O curandeiro é assim, né? Primeiro a gente se cura e a cura que a gente fez em nós fazemos nos outros, né? E também sou mestranda em física quântica, né? Literalmente, né? Eu faço mestrado em física quântica, porque a física quântica, na verdade, foi a que me despertou, né? Foi despertada inicialmente através do Hélio Couto, né? Eu acho que todo mundo, quando tá recebendo o chamado de despertar, Hélio Couto brota do nada. Tá aqui. Ele já ajuda. Ele brota, né? Ele aparece. E foi a física quântica que me despertou, porque quando eu cheguei até a física quântica, eu já estava basicamente ateia. Já não acreditava mais em Deus, já não acreditava mais em nada. Porque eu tive uma vida tão sofrida, meu irmão, tão dolorosa, que assim, tô aqui porque eu sobrevivi. Mas o que me ajudou a sobreviver foi justamente os conhecimentos espirituais, né? O autoconhecimento, as ferramentas de autoconhecimento, o tarô, a astrologia, a numerologia, a física quântica. E que eu fui buscando para entender meus processos e acabei parando aqui, né? Então, se fosse para me definir em alguma palavra, né? Não sei se o que você perguntou foi definição, além de quem sou eu, né? Eu sou uma buscadora, né? Que estou aqui no meu processo, buscando me desenvolver, me curar, expandir minha consciência e compartilho o que eu sei com os outros. É basicamente isso. E sobre a missão de vida, o propósito de alma, qual que é a diferença? Vamos lá. A missão de alma é algo que você desceu para isso. Nós encarnamos aqui, nessa roda de Sansara, diversas vezes. E por que a gente está encarnando aqui? Alguns dizem, né, que isso aqui é uma matrix, uma prisão. Eu acho que até o mal serve ao bem. Por mais que a gente tenha vários conceitos do que seria aqui, essa terra que a gente vive, né? Para quem consagra ayahuasca e medicinas enteógenas, sabe que a vida é muito mais do que isso aqui que a gente está vivendo, né? Isso aqui é muito efêmero e às vezes parece que não é nem real quando a gente consagra medicinas, né? Você sabe que, até pegando um gancho, eu cresci a minha vida inteira das pessoas falando assim, tem que sair fora da caixa, tem que sair fora da caixa. Aí, quando eu comecei esse trabalho de expansão de consciência, eu descobri que não existia a caixa. Aí eu falei, caramba, como assim? Perfeito, né? Perfeito. Então, assim, existem vários conceitos do que é isso aqui. Mas eu considero que, independentemente disso aqui ser uma simulação, isso aqui ser uma prisão, seja lá que diabo isso aqui for, tudo
coopera para o crescimento da consciência e da alma. E até o mal serve ao bem. Sim, pro bom, Né? pro belo e pro justo. Né? Exatamente. Então, o que a gente está fazendo aqui nessa... Antigamente eu chamava de cabaré, né? Esse cabaré é chamado Planeta Terra. Agora, com todo respeito à Mãe Gaia, o que nós estamos fazendo aqui nessa mãe, nessa grande mãe? Estamos descobrindo quem somos. Estamos numa jornada de autoexperimentação. É isso. Autoexperimentação. O que é engraçado é que a maioria de nós tem medo de se autoexperimentar. Né? Sim. Eu vou fazer isso. Ai, mas que medo, e se der errado? Mas eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não sei. Mas você só vai saber se você fizer. E quando você faz, você está se permitindo ser. Porque aquilo que você achava que não conseguia, que não podia, você acaba descobrindo que podia e conseguia sim. Se já tá no seu coração, é porque você pode também. Né? Exato. Então, quando você se arrisca na vida, se joga na vida e experiencia, soltando os medos, ou indo com medo mesmo, né? Que eu costumo dizer, tá com medo, vai com medo mesmo, mas vai. Eu já sou aquela pessoa, se eu tiver medo, eu vou com medo mesmo. Exato, eu também. Eu sigo o que o meu coração fala. Quando você faz isso, você está se permitindo ser. Porque enquanto você não se joga nas experiências, você só tem um conceito sobre quem você é. Você não sabe, de fato, quem você é. Você só tem um conceito. Você só sabe quem você é quando você se permite ser. Aí você conclui o processo de autoexperimentação a cada experiência da vida. Então, eu creio que nós estamos aqui para isso, para se auto-experienciar. Estamos aqui no processo de autoexperienciação. Quando a gente desce aqui, por exemplo, vamos supor que a gente acabou de ser emanado. Uma consciência novinha, acabou de ser fragmentada aí do todo, né? Foi emanada. Essa consciência, ela é o todo. E ela é jogada aqui, pá, vai lá, vai viver, vai descobrir quem você é. Né? A gente é revestido de um ego para pensar, uma persona, né, para pensar por nós mesmos e não refletir os mesmos pensamentos do todo. E vamos lá, vamos que vamos nessa experiência. Nas primeiras experiências da vida, essa consciência, ela vai experienciar tudo que ela é. E nas primeiras experiências, ela vai experienciar seu lado sombra. Porque ela não sabe. Ela não sabe o que é sombra e luz. Ela não sabe, ela só é. E aí, a cada experiência sombra, ela vai percebendo a consequência daquilo, causou dor, causou sofrimento. Nossa, isso foi ruim. Aí começa a criar os conceitos de autodefinição de si mesmo, das experiências. Isso foi ruim, causou dor, causou... E conforme a alma vai encarnando, experienciando, ela vai vivendo e vai aprendendo e vai expandindo a consciência. E aí ela já começa a sair da sombra e começa a experienciar seu lado luz. Por quê? Porque agora ela já sabe o que é sombra. Então agora ela começa a experienciar a luz. Eu já sei que isso aqui causa dor, que isso aqui causou dano a outro, que isso aqui causou sofrimento. Então isso eu não quero fazer. Então, o que é diferente disso? E começa. É que nem quem estuda o projeto Terra sabe que a Terra ela é dividida em eras, né? Era das trevas, era da luz, reset. É a mesma coisa com a alma. Experiencia o seu lado sombra e depois começa a experienciar seu lado luz. Porque agora sabe o que é sombra. Por quê? A gente está vivendo num mundo de dualidade, né? Sombra e luz, frio e quente, positivo, negativo, né? Vilão, mocinho, né? Justamente para que a alma possa entender-se, saber o que é luz através de saber o que é sombra, saber o que é positivo através de saber o que é negativo. E quanto mais a gente vai experienciando aqui, mais a gente vai aprendendo, vai evoluindo, vai se jogando nas experiências, vai se conhecendo e vai expandindo, certo? Só que, o que acontece? Às vezes a alma se perde nas experiências, né? Quando a alma desce aqui, começa a experienciar o lado sombra, porque ela está somente experienciando o que ela é. E quando ela começa a expandir a consciência a tal nível de perceber, nossa, aquilo foi sombra. Por quê? A alma só percebe que aquilo foi sombra depois que ela
aprendeu bastante. Então, ela ganhou sabedoria. Sim. Então, através desse novo nível de sabedoria, ela começa a julgar-se. No passado, quando ela não tinha esse nível de sabedoria e consciência. Até hoje a gente faz isso, né? Uhum. A gente olha para experiências do passado. Nossa, eu fiz besteira. Nossa, eu fiz. Aí fala, pô, mas você só tem esse conhecimento porque você fez besteira. Então, agradeça ao seu eu que fez besteira, porque te trouxe ao nível de entendimento que você tem hoje. Se te tornou quem você é hoje. Exatamente. E a sombra, ela vira combustível, né? A sombra é um caminho para você conhecer o que é a luz. Não há como um existir sem o outro. Se não existe sombra, não existe luz. Porque se a sombra não existe, a luz também não existe, porque tudo é. E quanto maior a luz, maior a Maior sombra. Exato. Então, o que acontece? Esse conhecimento eu estou trazendo através de trabalhos como apometria e acesso a registros acásticos que eu faço, tá? Sim. Eu não estou trazendo de achismo, não. Estou trazendo do que eu vejo em consultas diárias. Eu consulto muita gente no mundo inteiro, todo santo dia. Né? Então, isso aqui são relatos, né, do que eu vi, do que eu aprendi com o meu próprio trabalho, né? De acesso a registros acásticos, apometria, onde a gente vai lá em vidas passadas, vai na origem da dor. Quando eu faço apometria com alguém, por Eu exemplo. faço apometria também. Sabe como é que é, né? Eu vou lá na origem da dor, na origem do trauma, na origem do medo, na origem do laço kármico. E aí eu consigo ver o que aquela alma estava vivendo e aí eu consigo aprender muito com esse trabalho, né? Eu consigo entender por que uma alma cria crenças limitantes, como é o processo de formação de ilusões, de crenças limitantes, de traumas, de medos, de relações kármicas, né? Então, essa alma, quando ela está passando por esse processo, né, de já entender que aquilo era ruim, que aquilo era errado, que aquilo era sombra, que aquilo era negativo, ela começa a entrar num processozinho interessante. Culpa. Culpa. Nossa, eu fui um monstro. Nossa, eu não deveria nem existir. Nossa, eu não mereço. Não mereço ser feliz, não mereço amor, não mereço ser amado. Porque eu não presto, porque eu fui ruim, porque eu fui um monstro. Tem gente que a maioria das crenças do não merecimento vem daí. Sim. Vem de vidas passadas. Eu descobri o meu não merecimento, a raiz vinha daí, né? Mas também ferramentas de autoconhecimento ajudam muito a gente a identificar. Eu tinha uma crença do não merecimento fortíssima, que não tinha terapia desse jeito, até exorcismo, nada tirava isso de mim. Eu falava, diabo é isso? Até que Eu consagrações tinha da muita ayahuasca. dificuldade no receber. Nossa. Merecimento. Sim. Que é o feminino, né? Que a gente tá falando, Exatamente. sagrado feminino. E aí, numa consagração de ayahuasca, né? Primeiro Juremásca, depois ayahuasca, né? Eu fiz em seguida, em sequência. Os meus mentores e Xangô me levou até o meu contrato de alma. Ele falou assim, ó, você organizou essa encarnação porque você se sentia culpada. E por você se sentir culpada, você achava que você tinha que, para se perdoar e se libertar finalmente da culpa, você tinha que passar na própria pele aquilo que um dia você fez. Porque assim seria aplicada a justiça divina para você. Xangô estava lá. Que, na verdade, nada disso era necessário. Mas você criou isso na cabeça. Sabe? A alma, ela entra no processo de culpa e ela vai criando crença limitante em cima de crença limitante e vai se afundando nessa areia movediça. Ou seja, contando aqui da minha própria experiência, né, de cura, em outras encarnações, quando eu não fui boa coisa, quando eu finalmente adquiri uma consciência mais elevada, após várias encarnações, olhando para o meu passado, eu entrei num processo muito grande de culpa por tudo que eu fiz. E por conta dessa culpa, eu criei o não merecimento. Ou seja, culpa, aí depois veio uma outra crença. Não é o merecimento. Não mereço ser feliz, não mereço existir, eu sou um monstro, não deveria nem estar aqui. E aí, por conta do não merecimento, eu criei, eu preciso pagar pelo que eu fiz. Tá vendo? É uma areia movediça, cara. A alma vai se enfiando, Aí vai se fica o afundando. culpa, a medo e a vergonha. E daí pra pior. Daí o buraco não tem fim. E aí eu não tenho que pagar. Só assim eu me perdoo, porque eu tinha que me perdoar, que eu não conseguia me perdoar. Ainda tinha essa, não perdão. Eu tenho que pagar. Aí eu organizei uma encarnação, junto com os mentores. A ayahuasca que me trouxe esse acesso, e foi difícil. Olha, eu fui numa dimensão, numa instância que eu não sei te explicar o que era aquilo, não. Mas foi babado. E aí eu organizei uma encarnação onde eu passaria
pela mesma coisa que eu fiz nas encarnações que eu considero que fui um monstro, aonde aqueles a quem eu vitimizei agora seriam meus algozes. Mas quando eu passei por isso, eu esqueci. O que eu fiz? Sabe a amnésia voluntária? Uhum. Muitos de nós temos isso, tá, gente? Eu vou dar logo uma dica quente aqui. Não é normal não lembrar da infância. Né? A câmera tá ali, né? Não é normal não lembrar da infância. Não é normal não lembrar da infância. Se você lembra de episódios pontuais da sua infância, ou flashes, ou não lembra da infância, quer dizer que há um grande sinal de haver uma amnésia seletiva, né? Aonde você, de fato, decidiu, de forma inconsciente, claro, esquecer fatos que para você pode ser muito difícil de lidar. E foi o que eu fiz, né? Eu fiz isso. Por quê? Porque como eu passei por aquilo que eu fiz na própria pele em vidas passadas, aonde as minhas vítimas agora eram meus algozes, aí eu passei na própria pele. E aí eu pude entender o quanto aquilo doía e quanto aquilo feria. E aí que eu não quis me perdoar mesmo. Aí o que a alma faz? Esquece. Não, eu vou esquecer que isso aconteceu, isso nunca existiu. Aí você tira do seu consciente e bota pro subconsciente, joga pra lá. Esquece. Por quê? Porque se eu lembrar, eu vou me perdoar. E eu não mereço perdão. Porque eu senti na própria pele e agora que eu sei que eu não mereço perdão. Isso tudo é ilusão, é crença limitante. Eu estou usando o meu próprio exemplo para vocês entenderem, porque é bem complexo mesmo, né? Sim. Tentando simplificar ao máximo. E respondendo a pergunta, o que é a missão de alma? Aí, aonde é que entra a missão de alma? A missão de alma é para te resgatar dessas loucuras, né? Dessas doideiras, dessas loucuras que a alma cria. Das criações da mente. Dessas criações da mente, da consciência, da alma. Que a mente mente. A mente mente. Exato. A missão de alma é para te resgatar das próprias ilusões, do próprio labirinto que você se enfiou, que a consciência se enfiou. Não merecimento, culpa, mereço pagar, mereço castigo. Não. É porque a gente, se faz alguma coisa quando a gente é pequena, né? A gente já tem um castigo por ter feito. Então, a gente já se auto-critica, já fica... Nós mesmos nos castigamos porque a gente cresce assim, né? Tem muito a ver também com a criação, né? Porque as crenças aqui dessa Matrix, elas são crenças embasadas na dor e no medo, né? No sofrimento e na ilusão. Exatamente. Né? Então, a missão de alma, ela serve para isso. A alma tá aqui, vive essas ilusões todas e fica presa, pode passar uma encarnação inteira presa na culpa, não merecimento, né? Tem que pagar, não merece ser feliz, não merece nem estar aqui, não merece existir. E aí, morre, ou seja, desencarna, e chegando lá, eita, vivi uma vida de ilusões, sim. Então, vamos fazer um plano, traçar um planozinho aqui da sua alma, para que na próxima encarnação você possa se libertar. Então, a missão de alma é isso. A missão de alma é um plano que a sua alma traça para se libertar de medos, crenças limitantes, Culpas, né? ilusões, culpas, não merecimento, ilusões que a sua alma criou há muito tempo atrás, por conta de várias experiências encarnatórias, e foi acumulando essas crenças aí que são ilusões. Já o propósito de vida é o quê? O propósito de vida é também o plano que a sua alma traça de como ela pode servir ao outro, à sociedade, à humanidade, de acordo com os dons e talentos que ela adquiriu ao longo das encarnações. Porque assim, a gente tem várias experiências, a gente vai adquirindo muito talento, né? Sim. Por exemplo, tarô. Eu sou professora de tarô, eu tenho um curso de tarô. Mas eu já fiz algum curso de tarô? Não, nunca. Nasci sabendo. Sim, nasci sabendo. Por quê? Porque é um talento adquirido em várias outras vidas. Sim. Todas as vezes que eu acesso meus registros acásticos e minhas vidas passadas, não só eu, mas outras terapeutas maravilhosas, excelentes. Tem a Alda, né, a portuguesa, que eu vivo falando dela, que ela acessa meus registros acásticos. Maravilhosa. Eu sempre fui bruxa, taróloga e cigana, sempre. Todas assim. Bruxa, cigana e taróloga. Cartomante, sempre. Todas. Mexer com magia. Então, isso é um dom e um talento.
que eu já adquiri ao longo das encarnações. Então, se é um talento já desenvolvido, por que não pegar esse talento e colocar em prol do outro, Sim. em prol da sociedade? Aí é que tá. Por quê? Muitas almas têm esse dom e esse talento desenvolvido ao longo das encarnações, que é o que a gente chama de dom e talento nato. Não tem aqueles vídeos das criancinhas que a gente vê que tocando piano, tocando violino, tocando não sei o quê, criança que pinta, que desenha, sabe? Aquele Já dom sim. que nasceu com a pessoa, né? É muito representado pela casa 5, o Quando mapa astral. quando veio o cachimbo para minha vida também, eu nunca tinha tido acesso à medicina, né, eu acho que eu só tinha visto o cachimbo no Saci Pererê, no Popeye, aqueles pequenininho. E quando eu fui para o xamanismo, veio a medicina para mim, e eu olhei e falei: "Não, mas não é possível", né, que eu achei que não era de verdade. E aí depois, quando eu comecei a apitar, começou a vir tudo de uma vez. Download. Todos os conhecimentos que eu já tinha, eu consigo fazer na fumaça do cachimbo, eu consigo fazer premonição. Aí eu olhei e falei assim: "Gente, que incrível!" E eu realmente resgatei. E daí quando veio meu podcast, que veio para ser Cachimbo e Conversa e veio as outras coisas, eu falava assim: "Nossa, mas eu não tenho tanto tempo", eu tô dizendo aqui, com a medicina, né. Aí eu falo: "Não, mas eu tenho, porque não é possível". E aí a gente vai percebendo o quanto a gente já vai resgatando. E aí veio de uma maneira que daí eu já criei um, já fiz São outro. lindos. E realmente o propósito, a nossa missão de alma, quando a gente se abre, porque sabe o que acontece muito também, Grace? O que acontece é que as pessoas elas têm medo do que o outro vai achar, Sim. né? E aí ela faz assim: "Ah, eu vou ajudar a Grace no projeto dela". Mas você não consegue nem ajudar você no seu. "Ah, eu vou ser terapeuta para ajudar aquela pessoa", mas e você colocou a máscara de oxigênio primeiro em você, para depois você poder ajudar o outro? Porque se a gente não conseguir fazer por nós, primeiro, se encontrar, saber quem a gente é, como a gente vai colocar a máscara no outro e ajudar o outro? Isso também tem muito a ver, não é? É, sim, como eu falei, né? Todo curandeiro, ele é preparado assim. Todos os curandeiros, eles são forjados no ferro e no fogo. Ou seja, são pessoas que passam por dores muito grandes e são dores que ou você vai buscar cura ou Hum, você sucumbe completamente, né, aos às sombras da vida. E através desse processo de busca das suas próprias curas, você vai curando a si mesmo e você agora sabe como curar, porque você curou a si mesmo e agora você está apto, você tem bagagem para exatamente. curar o outro, né? Eh Eu percebi isso ao longo da minha trajetória, porque por muito tempo eu vesti a máscara da vítima, da coitadinha, daquela que tinha autocomiseração, porque realmente a minha vida foi punk mesmo, pancada. O bagulho foi doido. Mas estamos aqui, estamos vivas, sobrevivemos. Mas por muito tempo, né, eu vesti essa máscara, né, da vítima. E aí quando eu finalmente aceitei a minha missão e o meu propósito, Uhum. minha missão de alma, meu propósito de vida, e eu trabalhando no meu propósito de vida, ou seja, usar o meu dom e o meu talento em prol do outro, para ajudar o outro, eu fui percebendo que cada dor que eu passei me preparou para aquele momento. Exatamente. E teve uma vez que eu saí de uma consulta assim difícil, pesada, que realmente a pessoa estava em frangalhos e assim, e nem psicólogo estava conseguindo dar jeito, estava difícil. Às vezes as medicinas tradicionais realmente tem esferas que não consegue adentrar, é muito mais, o buraco é muito mais embaixo, é muito mais profundo. Sim. Não que as pessoas não tenham que ir até medicinas tradicionais, não é isso que eu estou falando. Estou falando que tem que ir a medicinas tradicionais, mas também tem que buscar o algo a mais. Né? Se só aquilo não está resolvendo, então vamos aprofundar, né? Vamos atingir a camadas, né, mais profundas do seu ser, através de terapias que também possam Sim. auxiliar, né, em conjunto. E eu terminei uma terapia, né, onde a mulher ela estava com câncer,
cabeça raspada. Ela falava chorando, vítima de uma família narcisista, da pesada, assim. E foi um processo, assim, eu passei uma manhã inteira, assim, com ela, assim, acho que umas 8 horas de consulta, para ela entender todo o processo, né? E conseguir enxergar. E quando eu terminei, eu falei, graças a Deus eu fui filha de pais narcisistas. Eu nunca imaginei que essa frase fosse sair da minha boca. Sim. Eu nunca imaginei. Mas quando eu terminei a consulta, eu estava saindo da mesa para ir na geladeira pegar uma água e eu me peguei falando isso. Graças a Deus eu fui filha de pais narcisistas. Porque se eu não fosse, eu não teria como ajudar essa mulher agora. Não teria como. Você sabe que quando eu iniciei como terapeuta, começou a vir muitas pessoas com tendência suicida, que queria tirar a própria vida. Aí eu falei assim, mas como que eu vou tratar essas pessoas, sendo que eu nunca pensei em tirar minha vida? Eu não entendi. Na hora, assim, eu não... Aí me veio um insight muito legal. Exatamente por eu ter a sede à vida, eu tinha a luz o suficiente para ajudar essas pessoas, pegá-las pela mão. Aí eu falei, nossa, é muito incrível, né? Quando a gente acaba sendo um espelho pro outro Sim. e a gente vai descobrindo que às vezes a gente acha que não. Numa vez eu consagrei a ayahuasca e eu tinha uma mania muito grande de não confiar muito nas pessoas, sempre fazer tudo sozinha, sabe? Eu tinha essa dificuldade. E eu não sabia de onde vinha esse gatilho. Não sabia. Aí, recentemente, numa consagração, me mostrou, porque como eu tive um pai deficiente quando eu era pequena, eu achava que ele já tinha todos os problemas do mundo, que de criar família, ter que fazer todas as coisas, né? Que ele foi um super pai. Eu, desde pequena, eu falava assim, eu não Posso posso incomodar. incomodar ele com as minhas coisas. Aí eu comecei a lidar com as minhas questões sozinha. Aí, quando eu tinha algum problema, eu ia lá e eu mesma resolvia. E aí, isso fez com que eu fosse minha terapeuta desde quando eu era pequena e eu mesma começava a lidar com as minhas dores e trabalhar tudo isso. E aí eu fui só saber disso agora, recentemente, porque eu estava pronta para ouvir, Sim. porque eu não estava antes, né? Uhum. Aí eu falei, nossa, gente. E aí eu fui entender o porquê que eu era tão desconfiada com as pessoas, por que que eu não me abria para as pessoas, por que que eu não deixava as pessoas ter tanto acesso a mim. Exatamente porque não foi por minha culpa, foi porque eu aprendi a me virar. Sim. E aí, Uma às vezes, criança as pessoas internalizada. falavam assim, ai, faz tal coisa, eu sei. Aí todo mundo falava, nossa, mas você sabe tudo? Eu falei, não. É que quando você fala pra mim, pega esse copo com água, eu falo, caramba, era só pegar o copo com água. Por que que eu não peguei? Sabe? Aham. E aí eu aprendi num dos rituais, me mostrou isso e foi pra mim assim um balde, que eu falei assim, nossa, realmente todo momento a gente vai aprendendo, né? E várias coisas que a gente tem hoje são gatilhos antigos que a gente nem imagina. É mais antigo do que você imagina, né? Nessa questão aí, você internalizou uma crença de que eu não posso pedir ajuda, né? Lá na primeira infância, e aí você tornou aquilo como verdade Pra não absoluta, atrapalhar. para não atrapalhar, né? A boazinha, né? E você tornou aquilo como verdade absoluta, né? Porque do 0 a 7 anos a gente está criando as bases da crença, né? Uhum. E pra gente, a gente não questiona, a gente recebe tudo como uma esponjinha, e aquilo é verdade absoluta. E você criou essa crença, eu não posso pedir ajuda, eu tenho que fazer tudo sozinha. Eu não tenho direito a pedir ajuda, né? E aí veio a medicina para te libertar dessa ilusão, né? Ou seja, a sua missão de alma. Mas sabe o que é mais interessante? Hum. Vamos aprofundar mais, né? Sim, por isso que eu tô falando, porque é legal que a gente começa a aprofundar nos assuntos, vivendo uma realidade, né? Sim. Sabe o que é mais interessante? Eu falo assim, nossa, é engraçado, né? A ayahuasca me despertou para um gatilho tão antigo lá na infância, mas eu vou te dizer, esse gatilho é mais antigo do que você imagina. Por que será que você nasceu de um pai que já passou por essa questão de deficiência? Você programou. Essa é a missão de alma. Você programou. Por quê? A gente não nasce dos nossos pais à toa. A gente Sim. nasce por ressonância vibratória. Mas você sabe que mesmo tendo tido meu pai deficiente, várias coisas, né, que aconteceram na minha vida, eu tive uma família muito boa e sempre tive de tudo, então nunca me faltou nada.
quando eu decidi ir para a espiritualidade, né, tá à frente das medicinas, enfim, foi exatamente pelo amor. Não foi porque eu sofri, Aham. sabe? Era uma forma de eu agradecer tudo que eu tive, porque realmente eu fui muito abençoada. Sim. E se algum momento a gente pode ter algumas questões financeiras, alguma outra coisa que de vez em quando pode acontecer, não define a vida maravilhosa que eu tive Sim. e as pessoas que eu amo, porque a minha família é incrível. Então, isso, quando eu quis fazer o podcast, quando eu quis estar à frente das medicinas, realmente era uma forma de agradecer tudo que eu tive, que eu realmente fui muito amada pela minha família, pelo meu pai e tudo que ele me ensinou, né? O meu avô, enfim. Então, até enche meu olho de lágrima, porque realmente eu tive essa bênção. Então, eu não tive aquela coisa assim de falar pra você, nossa, passei por uma situação muito ruim, assim, a ponto de, né, igual você falou, que a sua vivência não foi boa, mas mesmo assim você encontrou amor, você encontrou seu propósito no amor. A minha foi não, eu sempre fui pelo amor, né? Por mais que doesse, assim, algumas coisas, eu sempre fui pelo amor. Então, quando eu fiquei à frente das medicinas, do podcast, foi com tanto amor no meu coração que eu sou muito grata, sabe? Toda vez que eu venho aqui, parece que é o meu parque de diversão. Porque eu me sinto aquela criança alegre e feliz. Eu chego aqui, o Lucas dá risada, porque eu fico pulando. Porque realmente eu entendo a responsabilidade que é estar à frente de uma medicina, porque ela não é recreativa. Sim. A responsabilidade de estar à frente levando uma comunicação, porque não é fácil, porque você não pode levar qualquer tipo de comunicação. E a responsabilidade que a gente tem com os nossos irmãos, Sim. né? E o respeito. Por exemplo, você é bruxa, você tem várias coisas, eu tenho outras coisas, um outro que vem aqui é da Umbanda, do Candomblé, e a gente respeitar o conhecimento de cada um e o que cada um tá trazendo. Sim. Então, tipo, eu fui pelo amor, sabe, Grace? Então, eu até choro, porque é mexer no emocional agora. Mas perfeito, né? A missão de alma, ela não é necessariamente dolorosa. Cada alma, cada consciência organiza sua missão de acordo com as crenças que ela precisa soltar, as ilusões que ela precisa soltar. Para que ela solte as ilusões e seja quem ela é de fato. Que é aquela consciência que está embaixo das ilusões. Que nós né? viemos para ser nós mesmos, né? Exato. O que é o despertar da consciência? O despertar da consciência é você lembrar-se de quem você é, soltando as ilusões que te fizeram acreditar que você é algo que você não é. É como se fosse a lótus que está embaixo da lama, né? Sim, Então, eu você vai adoro tirando a essa lama filosofia. vai. Toda vez eu falo, hoje eu vou sair da lama, eu vou virar flor de lótus. Então, cada alma tem a sua missão. Então, você organizou essa missão. Justamente para quê? Para que você soltasse as ilusões que você tinha. Que você adquiriu em vidas e vidas e vidas passadas. Então, esse gatilho que a ayahuasca te mostrou da infância, na verdade, essa infância já foi organizada para soltar crenças que o gatilho foi muito, muito tempo atrás. Muitas encarnações atrás, né? Eu costumo dizer que os nossos pais, eles têm a dura missão kármica de espelhar para a gente as nossas maiores sombras. Porque lembra que a primeira coisa que a gente experiencia é a sombra, depois a luz. Sim. Né? Então, do macro ao micro, né? O bebezinho também, quando a gente está aqui na experiência humana também, né? Primeiro a sombra, depois a luz. Exatamente. Esse é o processo. Então, os nossos pais, ele tem a dura missão kármica de espelhar pra gente. Eles serão grandes atores, eles serão grandes intérpretes que vão interpretar pra gente as nossas maiores sombras. Para que a gente possa experienciar. Sim. E entender o que de fato é aquela crença. O que é essa crença? O que é isso que eu acredito? O que foi isso que eu criei? Porque eu estou experienciando ela, né? Eu estou aqui experienciando, eu estou sentindo na própria carne, na própria pele. E agora eu posso entender qual é o resultado dessa sombra, né? Eu tenho aqui a Lilith astrológica. E a Lilith astrológica, ela fala justamente sobre isso. Aqui é a sombra e aqui é o efeito na matéria. Sim. Então, os pais fazem isso pra gente, né? Eles trazem o efeito da matéria das nossas sombras. Eles trazem esse efeito. E a gente experiencia
e percebe. Nossa, é legal ser assim? É legal se comportar assim? É legal fazer isso? É legal fazer aquilo? Não. Causou dor, causou sofrimento. Então, não serei assim. Pronto. Sim. Lição aprendida, missão de alma concluída. Claro que quando a gente organiza uma missão de alma, são várias missões, né? Tipo, aquele filme Missão Impossível, né? São várias. E cada Não um tem a são... sua, né? Ninguém é melhor do que ninguém. É tudo dentro do seu processo. E também não precisa ser algo tão assim. Não, cada qual tem, como você falou, né? A sua missão foi organizada através do amor, né? Outras pessoas organizam através da dor o quê? Para soltar as sombras, né? Para soltar o apego à dor, o apego ao sofrimento. Né? Então, cada alma ela vai organizar uma missão de acordo com aquilo que ela precisa trabalhar nela. Né? Já o propósito de vida é o talento que essa alma acumulou ao longo das encarnações, ao longo das experiências, e ela pode compartilhar da melhor forma com os outros. E o propósito de vida, olha só que interessante, né? Muitos de nós, aliás, todos nós, nascemos com um propósito de vida. Ou seja, um conjunto de talentos que a gente pode usar para servir para o outro. E esse conjunto de talentos adquiridos é um talento que a alma adquiriu porque gosta, porque ama. Ela viveu, se experienciou, se descobriu, se entendeu. Ah, eu gosto disso. Ponto. Então, várias experiências, ela faz aquilo de novo, faz aquilo de novo, e vai se experienciando, e vai se aprofundando através das experiências, e vai. E aí, quando chega aqui, de novo, né, encarna novamente com o véu do esquecimento. A gente já desce aqui, encarna aqui, nasce aqui, com um condicionamento enorme de um monte de crença. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que casar, você tem que ter filhos, você tem que fazer colégio, faculdade, você tem que comprar sua casa antes dos 30, e antes dos 30 você tem que fazer sucesso. Parece que é um mandamento, né? São condicionamento, né? São regras, né? Sim. É o que a gente fala, né? Normas, né? Aquela pessoa que é anormal, né? Aquela pessoa que não está seguindo as normas, né? Então, Sim. assim, essa matrix, ela funciona através da norma. Para quê? Para padronizar. Gente, ultimamente tenho falado umas palavras erradas que eu não sei de onde. Para padronizar o pensamento, sentimento, desejos e intenção de todas as mentes. Sim. Para que, através de uma mente coletiva, a gente crie essa realidade que a gente está vivendo. Tudo é intencional, nada é à toa, né? Mas voltando, que isso aí já é outra coisa, já é assunto saindo da Matrix, voltando para cá. Então, a gente já cresce aqui com uma série de condicionamentos, né? Você tem que escolher o trabalho que te dá dinheiro. Sim. Porque o trabalho tem que ser escolhido para ganhar dinheiro. É o que dá dinheiro, é o que vende, é o que... Todo mundo cresce com esse condicionamento, né? Eu acho que tem muita gente aqui, né, que pode estar assistindo esse podcast, que quando era criança sonhava em ser artista. Principalmente se essa criança dos anos 80, foi triste, né? Os anos 80 foi sofrido. Os anos 80, os anos 70, você deve ter ouvido falar, arte é coisa de vagabundo, né? Com certeza deve ter ouvido falar isso. E aí fez o quê com esse sonho? Sufocou. Exatamente. Pegou um baúzinho, né, colocou lá dentro, fechou e enterrou nas profundezas do seu ser, do seu inconsciente, das sombras. Porque quando a gente fala sombra, a gente já tem uma conotação ruim. Mas você que é terapeuta sabe que não, né? Nas sombras estão lá tanto aspectos sombrios que a gente não aceita, que a gente não quer enxergar, que a gente não quer admitir que tem, como também desejos não realizados, sonhos não vividos. Exatamente. Né? E potenciais não explorados. Por quê? Porque não é aceito, é rejeitado. Às vezes as pessoas... Uma coisa simples, às vezes as pessoas viveu alguma coisa super legal, falam, ai, vou fazer um vídeo. Aí ela fala, ai, não, porque o que vão pensar? Aí ela vai lá e posta, não tem um like, ela já tira porque não teve aprovação. Oxe. Hoje em dia não faz mais sentido pra mim. Não, né? Eu tô falando, mas a maioria das pessoas A maioria das assim. pessoas, sim, perfeito. Hoje não faz mais sentido isso pra mim. Por quê? Porque eu passei por um processo tão grande que me lapidou para superar essas crianças. Mas por quê? Porque eu estava preparada para a missão que eu tenho hoje. É igual eu. Mas eu já fui totalmente dentro
dessa crença, né? O que os Sim. outros vão pensar, o que os outros vão falar, é o que me manteve como advogada civil por anos, onde eu estava me arrastando minha alma, parecia que eu estava pegando minha alma e amarrando assim a mãozinha, falando, bora, ela não quero ir, por anos como advogada, porque quando eu fiz a transição de carreira, quando o meu chamado, né, estava chamando de com força, chamado, bem redundante, mas chamado estava chamando de com força, eu dei de cara com crenças como a advogada é respeitada. A advogada tem o respeito da sociedade. É doutora pra lá, é doutora pra cá. Hoje eu tenho um ranço dessa palavra. Mas é doutora pra lá, é doutora pra cá. Eu sou respeitada. E como bruxa? Será que eu vou ser respeitada? Será que eu não vou virar chacota aí na sociedade? Eu dei de cara com essa crença que eu achava que não. Que eu não tinha. Porque quando eu decidi fazer a transição de carreira, se der tempo eu conto um pouco mais profundamente. Quando eu decidi fazer a transição de carreira, de deixar de ser advogada para ser bruxa, taróloga, astróloga, numeróloga, o que me motivou foi, eu quero trabalhar com aquilo que eu amo. E o que eu amo é o que é tarô. Eu lia tarô de manhã, tarde e noite, graça para os outros, não estava nem aí. Astrologia, numerologia, toda hora eu fazia cálculos de numerologia, astrologia, toda hora eu estava analisando o céu. É isso que eu amo, sempre amei. Né? Como eu falei, eu nunca ouvi a palavra tarô dentro de casa, mas desde criancinha eu pesquisava o tarô. Eu pesquisava, já tinha pego a era na internet, não, ia em sites, né, para ver tarô. E eu achava que era coisa do diabo e que eu ia pro inferno. Eu acreditava nisso. Tive muita crença disso, sabia? Eu morria de medo de Exu e Pombagira. Eu também. Eu achava que não era do bem. Nossa, até eu hoje, né, Soltar, inclusive, né, soltar essas crenças é complicado, né? A gente mesmo tem muito disso. É porque a gente é condicionado, né? Como eu falei, né? No meu caso, o meu chama sempre foi pro seu Zé Pilinta e Dona Maria Navalha, que são meus pais, né? De cabeça. E eu sempre tive esse chama e também nunca ouvi falar Zé Pilinta e Maria Navalha em casa. Mas eram coisas que eu pesquisava desde criança. E achava que era demônio, achava que era coisa do diabo, achava que eu ia pro inferno. Se eu pesquisasse, tarô ia pro inferno. Se era coisa do diabo, Zé Pilinta era demônio, é que eu achava, né? Eu achava quando era criança, porque eu fui condicionada a acreditar nisso. Em vertentes, né? Sim. Evangélicas, né? Foi criado em vertentes evangélicas. Achava que seu Zé Pilinta e Dona Maria Navalha era demônio, mas eu pesquisava mesmo assim, que era mais forte que eu. Pesquisava tarô, né? Pesquisava previsão de tarô, estudava sobre o tarô, achando que ia pro inferno mesmo, que era coisa do diabo, mas eu fazia porque era mais forte que eu. Por quê? Porque era o desejo da alma, era o propósito da minha vida. Sim. Né? E uma coisa que eu sempre falo, né, nas minhas lives, eu vou falar aqui de novo, Gleice, como saber qual é o meu propósito de vida? E missão de alma, né? Qual é o meu propósito de vida? O seu propósito de vida, ele está sempre te chamando. Desde que você é criancinha. Sempre te chamou. E ele te chama como? Através da linguagem da alma. Só que a linguagem da alma é tão sutil que a gente não consegue ouvir. Né? A gente está acostumado com respostas complexas, né? Com informações complexas. E a alma, ela se comunica com a gente de forma muito simples. E como é que a alma se comunica com a gente? Falando para você, olha, aqui está o seu propósito, é isso que você veio fazer, foi para isso que você encarnou na Terra. Através do prazer, da alegria, da satisfação. E aí é o que você falou, quando eu entro nesse estúdio de podcast, estou pulando que nem uma pipoca, estou feliz. Por quê? Tá aí, você achou o seu propósito. É aquilo que você faz com prazer, com alegria, né? Geralmente, quase que eu engulo o microfone agora. A primeira vez que eu fui chamada para gravar um podcast, né? Que foi até o Stardust BR. Quando eu saí do podcast, eu falei, nasci para isso. Eu pensei que eu ia ficar nervosa, que eu ia gaguejar, nada. Quando eu saí do podcast, eu nasci para isso. Pode mandar mais, manda. E aí foi, e eu falei isso, né? Pode mandar mais. E foi um atrás do outro. É sempre assim, desde então. Mas quando eu iniciei o podcast, eu começava a ir atrás de pessoas para fazer entrevista, enfim. Aí, esses dias atrás, começou a vir um monte de gente pedindo para participar, né? Aí eu falei, nossa, gente, realmente, sabe quando você começa e depois você vê que realmente tá fluindo, que é o propósito? Aí eu falei, nossa, que legal! Aí eu fiquei com muito medo, sabe? Porque eu falei assim, gente, como assim? Calma. Aí me deu aquele, né? Aí eu falei, aí eu falei, nossa, mas calma, eu já tô. Não é uma coisa, né? E aí eu falei, caramba, que proporção legal.
Vai vir pessoas de outros estados, igual você também. Lá do Maranhão. Então, vai vir outras pessoas também de candomblé, de outras coisas, que vão participar, que vieram me procurar. E eu falei, gente, que legal. Porque realmente eu fiquei muito feliz. E aí, isso é o nosso. Quando a gente descobre que o que é quando dá essa sensação. Sim, é aquilo que te traz alegria, felicidade genuína e verdadeira. Aquilo que desperta seu interesse genuinamente. Ou seja, desde criança ou há muito tempo, o que é que você faz nas horas vagas, nas horas livres? Na hora que você está de boa, depois do trabalho, domingo, não tem ninguém enchendo seu saco. Você vai pesquisar o quê? O que você vai pesquisar? Qual é o seu interesse? O que desperta genuinamente seu interesse? É aí que está o seu propósito de vida. E às vezes são coisas que você não foi condicionada a acreditar que aquilo pode trazer prosperidade também. Por exemplo, uma das minhas maiores resistências de aceitar meu propósito de vida e missão de alma é que eu fui criada em crenças muito rígidas, muito quadradas, muito arcaicas a respeito de vida financeira e vida profissional, né? Sobre concurso público e ser doutor e doutora e esses Você tem que negócios. trabalhar certinho, assim. Instabilidade, e trabalhos que passam respeito, impõem respeito para a sociedade, esse negócio, né? E na minha cabeça eu não via possibilidade de ganhar dinheiro com o tarô, com a numerologia e a astrologia. Não via. Não via como eu poderia sustentar a minha família, a minha filha, a minha casa com isso. Então, isso foi o que me travou bastante, né? Essa crença limitante, né, que a gente tem. E quando eu fiz a transição de carreira, onde eu deixei de ser advogada e decidi, vou trabalhar com aquilo que eu amo. O que me motivou foi isso. Eu tava vivendo uma fase, inclusive foi entre Portal 10 do 10 e Portal 11 do 11. Esses são portais batata para despertar a galera para o propósito de vida e missão de alma. Eu tava vivendo uma Esse último explosão. que teve agora, nossa, deu um despertar em mim que, nossa. O 10 do 10? É. Tá tendo ainda, né? Porque ele abriu agora, ele abriu de... Não, o outro. Ah, o outro, né? Que Isso. 999. Isso. Né? Foi entre eclipses, né? Nossa, foi esse foi muito pesado pra mim. Tava denso demais. Nossa. Tá, pra todo mundo mesmo. Setembro foi terrível. Então, eu tava vivendo uma fase de explosão dentro de mim, de que eu quero trabalhar com aquilo que eu amo, com aquilo que me dá prazer, com aquilo que me dá alegria, eu quero isso. E eu já tava arrastando a advocacia que eu não aguentava mais fazer uma linha de uma petição. Eu cheguei num ponto que se eu fizer mais uma linha de uma petição, quebra esse computador, eu enlouqueço, eu surto. E aí eu decidi, falei, não. Aí vinha cliente, eu já estava negando. Aí quando vinha cliente, eu falava, ai meu Deus. Então, aí eu já cheguei no ponto de que, de fato, não dá mais. E também, era uma fase também que a advocacia não estava andando. Por quê? Porque eu não queria. Eu não queria. Né? Quando vinha cliente, aí não. E dificultava tanto. É porque quando a gente não quer, não vai fluir. Não vai, né? Enquanto o tarô, teve uma época da minha vida que eu era advogada e lia tarô clandestinamente. Ou seja, lia meu lado B, né? Era o meu lado A hoje, né? Taróloga, astróloga e numeróloga. Então, as pessoas sabiam que eu sabia ler tarô, então vinha até mim pedindo para eu ler tarô, e eu lia e tudo acontecia, e essa pessoa trazia mais outra amiga. Aí depois essa amiga trazia mais 2, 3 amigas, e a minha casa ficava assim, né? Eu vim aqui e trouxe 3 amigas para ler tarô com você. Porque tudo que você falou aconteceu. E era desse jeito, assim. E aí depois já estava me recomendando para pessoas de outra cidade. Aí eu já estava tendo que ler online, assim. Eu falava, meu Deus. E era boca a boca, bem como era antigamente. Era para ser, né? Porque uma coisa que você falou, que é outra informação que eu vou trazer aqui para a galera que está assistindo a gente aqui. Quando você começa a aceitar o seu propósito de vida e missão de alma, você entra em ressonância com o seu plano encarnatório. E você entra em ressonância com o seu destino e com o fluxo da vida. Então, o que acontece? Enquanto você insiste em fazer coisas que você não veio fazer, porque você foi condicionado a acreditar que trabalho tem que ser médico, engenheiro, advogado, empresário, dono de loja, que você tem que trabalhar com aquilo que dá dinheiro.
E você está tentando se encaixar nessa persona, nesse personagem que a Matrix criou, que na verdade a Matrix ela cria soldadinhos de chumbo, né? Ela cria operários, né? Ela tem toda uma programação para desempoderar você, ou seja, tirar de você o seu poder. Quando você insiste em vestir essa persona, esse personagem, que era o que eu fazia quando advogada, eu odiava ser advogada, né? Mas assim, eu enchia a boca e falava, sou advogada. Por quê? Me ensinaram que isso impunha respeito, autoridade, né? Que as pessoas, né? Você seria aceito na sociedade, né? Mas no fundo eu sempre achava que eu tô vestindo uma roupa que não é minha. Parece que o negócio não encaixa direito. Eu tô vestindo, sabe? Parece que o negócio não vai direito. Eu via outras pessoas como advogadas e realmente parecia que eles estavam bem É como confortáveis se você naquela pele. calçasse 36, quer colocar o 35, né? E o 34 ou 33, o negócio, uma mulher era Mais muito doida. apertado ainda. Era muito doida. E eu me sentia, eu falava, mas mesmo assim eu insistia, né? Não, vou continuar nisso aqui, né? Embora eu fosse uma excelente advogada, mas não era algo que me dava prazer e satisfação. E aí, eu cheguei nesse ponto que eu quero trabalhar com aquilo que me dá prazer e satisfação. Então, assim, foi algo que estava insuportável. Não estava mais dando para levar a advocacia. Eu simplesmente soltei a advocacia e falei, agora eu vou ver do que eu amo. Que é o tarô, astrologia, numerologia. Como? Não sei. Não tinha nenhum plano. Com uma filha para criar, uma casa para sustentar. Não sei, mas vai dar certo. E foi, soltei. E deu certo. Por quê? Porque quando você finalmente atende o chamado da sua alma, você para de nadar contra a correnteza de um rio muito forte. Quando você se coloca ao propósito, ele acontece, né? Porque enquanto você está tentando ser essa persona que a Matrix, a sociedade ensinou você que você tem que ser, é como se você estivesse nadando contra a correnteza de um rio muito forte. Que nem o salmão, quando vai desovar, chega do outro lado todo esculhambado, Uhum. porque ele fez um esforço enorme. É assim que a gente se sente, né? Quando a gente está nadando contra a correnteza de um rio muito forte, que é contra o fluxo divino, contra o caminho do seu destino, do seu propósito de vida e missão de alma, tudo acontece de uma forma muito dificultosa, é muito esforço para pouco resultado, né? A gente tenta, a coisa não acontece, a coisa não desenrola, a gente tenta, o dinheiro não vem, o dinheiro vem mal para pagar as contas, a gente tenta, e o negócio é difícil. Aí você não quer ir, você não acorda direito, você não tem vontade, daí você fala, isso eu tô por causa do dinheiro. Só por causa do dinheiro, porque eu tenho que pagar minhas contas. E como é que eu vou fazer para pagar as contas se não for isso? E aí você vai se enfiando nessas crenças limitantes, nessas ilusões, e você tenta. E aí você começa a duvidar de si mesmo. Nossa, será que eu não sou capaz de fazer dinheiro? Será que eu não consigo? Será que eu não sou bom o suficiente? Aí você começa a se sentir fracassado. E aí, de novo, aquela areia movediça, daquelas ilusões, as crenças limitantes que a alma vai se enfiando. E você se afunda. E você vai se afundando. Sim. E aí vem a depressão. O que é a depressão, né? Falando nos moldes espirituais, claro, né, gente? Lembrando, sempre tem que analisar primeiramente clinicamente, né? Mas a depressão nos moldes espirituais é quando a alma fala, já chega, eu não vim fazer isso, a gente está totalmente na contramão do nosso destino, do nosso propósito de vida e missão de alma. Você está me fazendo interpretar um personagem que eu não sou. Você está totalmente desconectado da sua essência, de quem você é. Isso é a depressão. Sim. Então, aí vem a depressão, ou seja, é quando você continua insistindo nessa persona, nesse personagem que você se agarrou, que é para ser aceito por papai, mamãe, pela sociedade, pelo outro. Que precisa de aprovação o tempo inteiro. Que precisa ser aceito, amado, aprovado. E aí, quando finalmente você solta essa palhaçada toda, e você decide, quer saber, que nem eu, quer saber, vou largar a advocacia, eu vou ser bruxa, taróloga, astróloga, numeróloga, seja o que Deus quiser. E você solta, finalmente você para de resistir, você para de resistir ao fluxo da correnteza desse rio gigantesco, forte, você para de resistir ao fluxo, à fluência divina e simplesmente deixa essa correnteza te levar. Aí você pode só cruzar os braços. Se antes você tinha que nadar e fazer muito esforço, nadava, se desgastava e não saía do lugar, agora você deixa a correnteza te levar. O que eu quero dizer com isso? Que quando você aceita... Não é que não tenha que ter movimento. Por isso que eu vou explicar agora. É. O que eu quero dizer com isso? Porque eu estava fazendo analogia ao rio, né? Quando você está numa correnteza de um rio, às vezes
precisa nadar, você precisa só abrir os braços e deixar o rio A te gente tem que levar, tirar a ou mão do até cruzar controle, os né? braços e deixar o rio te levar. Tirar a mão do controle e confiar na espiritualidade. É só você Total colocar. Exatamente. O que eu quero dizer com isso, né? Cruzar os braços e deixar a correnteza te levar. É que quando finalmente você aceita o seu propósito de vida e missão de alma, que é essa vontade, esse sonho, esse desejo que está gritando aí dentro de você. Porque assim, todo desejo que você tem desde criança, todo sonho que você tem desde criança é uma grande sinaleira, é uma grande seta que está apontando o norte do seu propósito de vida e missão de alma. E sabe aquele sonho que não morre? O eclipse lunar em peixes veio para te conectar com esse sonho que não morre. Fala, lembra desse sonho? Lembra desse desejo que você está tentando esquecer, que você está mentindo para si mesmo, dizendo que não quer mais isso, que não são mais coisas, que não é para você? Né? Aconteceu isso comigo esses dias. Quando eu tinha 7 anos, eu ia na praia e eu via aquelas pessoas de branco da Umbanda. E eu falava assim, eu queria tanto que alguém falasse que eu tenho um dom, quero vestir essa roupa. E eu fiquei 10 anos na Umbanda como médium. E aí, quando foi esses dias atrás, na terça-feira eu fui na casa onde eu frequentava, que hoje a mãe de santo já faleceu, a irmã dela ocupa o lugar dela, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, gente, com 7 anos, eu falei que queria vestir essa roupa. E eu cheguei lá de verdade, senti vontade de voltar. Aí eu peguei e falei, nossa, que loucura, né? E aí era a festa de São Cosme e Damião. E aí eu falei, não adianta, o que eu falei lá atrás com 7 anos, vai ter coisas que eu não vou conseguir fugir. E aí as pessoas que começaram a me procurar para vir no podcast, é tudo voltado à mesma linha. Olha que loucura. Perfeito, né? É exatamente isso, né? Quando você aceita finalmente, né? Atender esse sonho, esse desejo que está aí no seu coração, que nunca morreu, que está te chamando desde criança. Porque todo sonho, todo desejo que você tem de ser algo, é porque é isso que a sua alma veio fazer. É isso que a sua alma veio. Então, esse sonho, esse desejo é a sinaleira falando, é isso que a gente veio fazer. E não vai morrer. Por mais que você queira esquecer, não vai morrer. Aí, aquele sonho que você não realiza e não morre, vira o quê? Frustração. É por isso que tem tanta gente frustrada aí, de fato. São pessoas que não estão ouvindo o seu chamado, o chamado da alma, né? Que está indicando o seu caminho, o seu propósito. E elas vão continuar presas, né? Vão continuar presas enquanto estiverem presas essas ilusões. E o que elas podem estar fazendo? Soltar o controle. Por quê? Enquanto você não solta, a alma vai te aperreando, aí vem a depressão. Aí as pessoas vão se medicando, vão se entorpecendo, né? Você tem depressão, aí você toma um remédio, você tem crise de ansiedade, ataque de pânico, você toma um remédio, você está entorpecendo a dor. Mas aquela depressão, aquele ataque de pânico é uma sinaleira falando, não é por aqui, tá errado. Muda a rota. Muda a rota, vamos recalcular a rota, vamos tentar outro caminho, outro jeito, outra forma. Né? Mas aí a gente vai, a sociedade, né? Ela ensinou a gente a se entorpecer. Sim. E ela ensinou pra gente uma coisa interessante, né? Se você tá sofrendo, se você tá em depressão, se você tá passando por um rompimento, você fracassou. Você não fracassou. Isso faz parte. Faz parte do processo, né? Faz parte do processo, né? Então a gente tende a ter vergonha quando a gente tá passando, né? E isso é muito sutil, né? É muito sutil. Mas a gente tende a ter vergonha e ter um sentimento de fracasso muito grande quando a gente está passando por momentos dolorosos da vida. Mas isso também não é real, é crença limitante. E quanto a dor nos ensina. Mesmo você estando por um momento agora que não seja bom, mas quantos você já resolveu lá atrás, né, para te trazer até aqui? Quanto você já vivenciou e te tornou forte? Isso é só mais um problema que logo, logo já vai passar. Exato. E se você perceber bem, os problemas que você teve foram justamente, né, o trampolim, a motivação, né? que te impulsionou a se curar, a buscar autoconhecimento, a buscar a expansão da consciência e te trouxe ao lugar que você está agora. Sim. Que te trouxe a avanços, a conquistas. Né? Eu tenho cabeça de dragão em peixes na casa 8, eu tenho consciência que de dor em dor eu evoluo.
Sim. Então, quando tá doendo, quando eu tô sofrendo, eu não mais tomo aquilo como fracasso. Fracassei. Não, opa, aqui tem uma oportunidade de transformação, de transmutação, de mudar de forma, de deixar esse meu velho eu morrer e um novo eu A fase do renascimento, né. assumir É que a eu sou posição. cobra no meu animal de poder, então a minha facilidade de Trocar de renascer, cobra, de trocar de trocar de pele, pele. é muito assim, muito rápida. Vem alguma coisa muito intensa, pronto, já troquei. Exato, perfeito. É isso aí, né? Ou seja, o incômodo, a dor te faz se transformar, trocar de Exatamente. pele, né? Então, se você começa a lançar esse olhar aos processos difíceis e dolorosos que você está vivenciando, você vai agora tirar proveito, ao invés de você se sentir vítima, ter pena de si mesmo e sentir que fracassou e sentir vergonha. Opa, aqui tem uma oportunidade de evolução. Sim. Então, eu vou pegar essa dor e vou transformar isso em combustível, né? Isso é Plutão. Isso é Plutão. Plutão faz isso, né? Plutão agora está retrógrado em Aquário. Logo ele vai ficar no movimento direto. Plutão é isso, é pegar a dor e transmutar. É o processo do diamante, né? Eu costumo sempre falar isso nas lives, né? O que é o diamante? O diamante é um carvão que estava ali submetido a altas pressões atmosféricas. E ele não teve outra opção a não ser se transformar, mudar de forma, endurecer a tal ponto para não sucumbir. Sim. E aí ele se torna o quê? Uma das matérias mais preciosas e valiosas que nós temos hoje em dia, que é quase indestrutível, né? Afinal de contas, o diamante ele é usado na ponta das brocas que são utilizadas para perfurar solo para procurar petróleo, né? Ou seja, vai lá no pré-sal, né? Uhum. Profundamente. Ou seja, é um material quase que indestrutível, né? A Muito gente tá forte. finalizando, tá? Já estamos finalizando? Já. Oh, Viu? É como passa muito rápido, não é? passa rápido, né? A gente se diverte. Então, todo o processo de dor está transformando você num diamante, né? Pense nisso, que assim você vai conseguir extrair o melhor da vida, né? Porque a vida é feita disso, né? Momentos de felicidade, momentos de tristeza, altos e baixos. Então, não sinta que você fracassou quando está no momento de tristeza. E se você quer saber qual é o seu propósito de vida e missão de alma, olha para esse sonho, para esse desejo que está aí no seu coração há muito tempo e que nunca morreu. E que, infelizmente, pode ter virado uma frustração, mas você pode resgatá-lo. Ele pode deixar de ser uma frustração e ser exatamente aquilo que vai te fazer acordar todo dia, dando um pulo da cama e falando: hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou fazer aquilo que eu amo. Sim. Porque quando a gente aceita a nossa missão, é assim que a gente vive. A gente vive falando: pô, hoje eu vou trabalhar. Eu vim direto do aeroporto para cá. Eu parei, almocei um pouquinho, mas vim com a roupa do aeroporto. O que me motiva a sair do aeroporto, um voo que saí 3 da manhã, cheguei 6 da manhã e não dormi, almocei e vim para cá. Porque eu amo isso aqui. Sim. Como eu falei, a primeira vez que eu gravei um podcast, eu falei, nasci para isso. Eu amo isso aqui. Então, assim, mas você é doido, você grava um podcast saindo do aeroporto, mas eu gosto. Ai, eu amo estar aqui. Eu amo. Eu amo. Nossa, meu lado criança, o meu lado, sabe, de amor, eu amo. Então é uma coisa que é muito. Quando a gente faz o que a gente gosta, o dinheiro vem, as coisas fluem, não falta nada. Porque a gente faz o que a gente gosta. Exatamente, porque você entra em conexão com o fluxo da vida, né? E olha só como você falou, eu me sinto criança, né? A casa 5, que é a casa onde a gente identifica quais são os nossos dons e talentos natos, também é a casa das crianças. Então, quando você está fazendo aquilo que é o dom e talento nato da sua alma, ou seja, o que a sua alma vem entregar para o coletivo, que ela já desenvolveu há muito tempo, você vive como uma criança, com alegria, com prazer, com satisfação, fazendo aquilo com felicidade de verdade. É aquela frase de Marco Aurélio, né? Trabalhe com aquilo que você ama, que você não vai ter que trabalhar um dia sequer da sua vida. Exatamente. Tem dias que eu tô cansada mesmo, tem dias que eu tô horrível, mas eu faço uma live, eu faço um atendimento de tarô, eu faço um atendimento de mapa astral, apometria, e meu dia muda. Aquele estado que eu estava, né, triste ou estressada, muda completamente. Eu fico bem. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que eu amo. É a casa 5 do mapa astral. Então, aquilo me revigora, aquilo me dá E a paixão, sua criança alegria. vem e vai, faz e pula e. A minha criança vem, né, e tá alegre, tá feliz. Por quê? Porque é isso que a minha alma veio fazer. Então, é isso que acontece quando a gente aceita o nosso propósito de vida. Aí os missão de olhos alma. brilham, daí não tem como, sabe? A energia, onde você entrar, as pessoas vão sentir essa energia, porque vão sentir que você tá fazendo realmente porque você gosta de fazer.
Exatamente, você está fazendo com amor, né? E tem uma com diferença, terapia. não tem? Tem uma diferença, né? E outra coisa, outra dica que eu quero deixar aqui para vocês antes de terminar esse negócio aqui. Você aprendeu que você tem que trabalhar com aquilo que dá dinheiro. Então, o que motiva você a buscar um trabalho, uma carreira, né? Um emprego isso tá me dando dinheiro, isso tá pagando minhas contas. E aí você foi condicionado a acreditar que o trabalho que me dá dinheiro é o que de fato vai me dar dinheiro. Não dá. Você já percebeu que dá um dinheiro que mal dá para pagar as contas e não sobra? Por quê? Porque não é isso. A frequência da prosperidade não é essa. A frequência da prosperidade é amor e liberdade. Tudo aquilo que você faz com amor prospera. Então, seja lá qual for o seu propósito de vida e missão de alma, pode ser fazer um cachimbo lindo como esse. Vai trazer prosperidade, porque você vai estar fazendo com amor. E essa é a energia para atrair abundância, prosperidade, porque é a energia da vida. E quando você atende seu propósito de vida e missão de alma, você decide ser livre. Eu quero ser livre para ser quem eu sou. E a energia e a frequência do dinheiro é a frequência da liberdade. Então, se você quer adquirir prosperidade, meu bem, seja livre. Se conecte com essa energia da liberdade. Seja livre para ser quem você é, para fazer aquilo que você ama, que preenche seu coração. Que a abundância e a prosperidade vêm. E as coisas acontecem assim. É como você falou. Eu abri o podcast e de repente veio um monte de gente. Eu gravei o primeiro podcast, como fui convidada, né, como entrevistada, e falei, nasci para isso, pode mandar mais. E veio um monte. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você está em ressonância com o seu propósito de vida e missão de alma, está fazendo exatamente aquilo que a sua alma desceu para fazer, isso que é propósito de vida e missão de alma, você fazer aquilo que a sua alma veio fazer, as portas se abrem. E tudo acontece com facilidade. Se antes você estava acostumado as coisas acontecerem com dificuldade, porque você estava remando contra a maré da vida, o fluxo da vida, agora você vai até se assustar com a velocidade que as portas se abrem, que as coisas acontecem. E quando você também está acostumado a só sofrer para conseguir as coisas, quando vem as coisas maravilhosas, você fala... Você é estranho. Nossa, como assim? Algo de errado não tá certo. Você não consegue nem se abrir pro receber com facilidade, porque... porque você tá tão acostumado com a dor, a gente se acostuma com tudo, né, gente? Existe o vício no sofrimento, né? E para largar o vício no sofrimento é difícil, né? Porque você se acostumou tanto a se lascar a vida inteira. Aquele negócio quentinho que a gente não quer sair, né? Pra não falar aquilo. Você se acostumou tanto a se lascar a vida inteira que quando o negócio tá dando certo, você começa a desconfiar. Opa, quando é que vai dar errado? Pegadinha do malandro, cadê as câmeras? O errado não tá certo aqui. Exatamente. Mas, na verdade, é porque você tava na contramão, no fluxo da vida, do seu destino, do seu caminho, do seu propósito de vida e missão de alma. E quer uma dica boa? Dá uma olhadinha onde você tem cabeça de dragão, no seu mapa astral. Veja em qual signo está e em qual casa astrológica se encontra, porque está aí uma grande dica do que você veio fazer a nível de propósito de vida e missão de alma aqui na Terra, né? E também dá uma olhadinha na casa 5. Veja quais planetas tem lá, qual signo tem lá, para você saber qual é o dom e talento nato da sua alma. Por exemplo, eu tenho Sol na casa 5 em Sagitário, com Mercúrio flamejante, né? Coladinho com o Sol. Em Sagitário, ou seja, meu talento é esse, passar conhecimento. Falar. Através da comunicação, Mercúrio. Passar o conhecimento que eu tenho, conhecimento espiritual, conhecimento que eu adquiri, conhecimento que eu expandi, conhecimento que eu vivi. Repassar. Mercúrio, a energia da comunicação. Para todo mundo, né? A casa 5 também é a casa dos artistas, a casa da fama, do palco. Né? Outra dica quente da bruxa. Quem tem Sol na casa 5, cabeça de dragão na casa 5, tem uma grande abertura de caminhos para ser famoso, para ser conhecido. E quem também precisar pode te procurar, né? Para você ajudar. Pode sim, as ferramentas de autoconhecimento estão aí para isso, né, Gleice? Eu não sei qual é o meu propósito de vida e missão de alma, eu sinto, eu tenho uma conexão. Como é que eu descubro? Ferramentas de autoconhecimento, como tarô, numerologia, astrologia. Mapa astral e numerologia são excelentes, né? Eu faço uma numerologia onde eu faço a numerologia da sua data de nascimento e leio a energia dessa numerologia através do tarô. E lá a gente consegue ler qual é o seu propósito de vida e missão de alma, de acordo com aquela energia lá, né? E o mapa astral é excelente para você descobrir qual é o seu propósito de vida e missão de alma, porque quando eu analiso um mapa astral, eu misturo a astrologia kármica, a astrologia tradicional e a astrologia sistêmica.
Misturo tudo, né? Tudo junto, misturado. E é como se eu estivesse lendo basicamente o seu contrato encarnatório. É isso que eu faço, basicamente. Porque o mapa astral que eu leio para as pessoas que chegam até mim, para os meus clientes, é o mesmo mapa astral que eu desenvolvi para mim, para descobrir qual é o meu propósito de vida e missão de alma. E desde criança eu nasci com essa interrogação. Qual é o meu propósito de vida e missão de alma? Estou fazendo o que aqui? Eu não estou aqui à toa. A vida não pode ser isso aí preto e branco, essa matéria, esse preto e branco é muito sem graça. Se Eu for falo, isso aqui, eu quero sair daqui agora. Eu falo para minha família, não é só trabalhar, você chegar na sua casa, ir lá no mercado, sentar e tá tudo bem, não é isso. Não é só isso, tem algo a mais, né? E desde criança eu nasci com esse ponto de interrogação enorme. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito de vida e missão de alma? Né? E eu falava isso para os adultos, tá fazendo o quê? Aqui aonde? No colégio? Em casa? Não, na terra. Aí teve um momento que eu parei de falar, porque o povo já me olhava estranho. Essa criança é estranha. A gente não é normal na família, né? Eu chego com o meu cachimbo, ninguém considera normal. Então, a gente está finalizando. Quer deixar uma frase, um recado? Olha, vou deixar assim uma frase, né? Que era uma frase que eu queria falar quando você disse, né? Você falou uma coisa que eu achei interessante. A maioria das pessoas se perdem aí no que os outros vão pensar. Eu não vou postar algo porque a pessoa vai pensar isso, aquilo, outro, né? Eu não vou fazer isso, eu não vou escolher esse trabalho, eu não vou escolher essa carreira, eu não vou escolher esse relacionamento, porque as pessoas vão pensar, vão falar, vão fazer acontecer. E eu vou dizer uma coisa para vocês, um pensamento que eu desenvolvi para mim, né? Você pode tomar as decisões da sua vida embasado, sim, no que o pai e a mãe acham, no que o marido, a esposa acha, no que os avós acham, no que a igreja acha, o vizinho acha, o cachorro do vizinho acha, a sociedade acha. Você pode tomar suas escolhas, fazer as suas escolhas e tomar suas decisões através disso, embasado nisso. Mas somente você vai arcar com a dor da consequência dessas escolhas. O pai, a mãe, o vizinho, o cachorro do vizinho não vai vestir a sua pele por você e sentir por você a dor, que é viver todo dia a experiência daquela escolha. Então, somente você vai lidar com ela. Ou seja, 1000 opinarão à sua direita, 1000 opinarão à sua esquerda, mas somente você lidará com a consequência das suas escolhas. Então, lembre-se disso, que a sua vida é sua. E a você cabe as decisões que devem ser feitas a respeito do que você quer viver na sua vida. Porque no final é só você com você. Ninguém vai vestir sua pele e vai sentir a dor por você, vai chorar por você. É só você. E quando você morrer, quem vai se arrepender? É você. É você. Porque dessa vida a gente não leva nada, a gente só leva as experiências. Tem aquela música do Titãs, não sei se você conhece, que fala assim, queria ter amado mais, ter chorado mais. Essa vai ser a música que nunca, eu posso te garantir, que nunca vai ser da minha vida. Porque eu sou intensa, tudo que eu tiver que viver, sentir, pode ser dor, pode ser o que for, eu vou viver. Porque essa música não vai ser minha. Ou seja, né, você prefere se arrepender daquilo que você fez do que morrer com arrependimento de nunca ter feito. Exatamente. Né? Porque daí, as pessoas que ficam no hospital, que eu já fui visitar várias pessoas, ficam assim, quando eu sair daqui, eu vou fazer isso, aquilo outro. E aí, depois, quando as pessoas morrem, você fala, caramba, olha quantos sonhos essas pessoas tiveram. Olha quantas coisas elas queriam fazer e não fizeram. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, sabe? Não espera ficar doente para você valorizar a saúde, sendo que você já pode fazer agora. E não espera morrer, sendo que você tem a vida. Não é? Exatamente. Né? A vida está aqui para ser vivida, né? Ser experienciada, né? E se você não se joga na vida, como eu falei no início da entrevista, se você não se joga na vida, você nunca vai se conhecer. Você sempre vai ter conceitos a respeito de si mesmo. Eu acho que eu não posso fazer isso. Eu acho que eu não consigo aquilo. Eu acho que eu não sou capaz disso. Você só vai saber se você se jogar na experiência e você tentar.
Mesmo com medo, vá com medo mesmo. Porque aí você pode perceber, quando você finalmente se arrisca a fazer algo que você achava que não conseguia, que não sabia, que não era capaz, que você sempre foi capaz, que você sempre pôde. Você E vai se você surpreender, né? vai se surpreender consigo mesmo, com quem você é. E você vai descobrir que, nossa, eu fiquei preso anos numa crença que não era real, num medo bobo, num medo que não era real, era ilusório, porque eu sempre fui capaz. Sim. E eu sou muito mais capaz, muito mais potente do que eu acreditava que era. Mas você só vai descobrir isso quando você se permitir ser. E aí você sai dos conceitos ilusórios que você definiu sobre quem você é. É ser pra ter, né? Você sai dos conceitos ilusórios que você definiu quem você é para descobrir quem de fato você é. Para descobrir quem você é de verdade. Se permitindo ser. Se jogando nessa experiência, vivendo, gente. Viva. Vai ser feliz, né? Vai ser feliz, né? Então, agora vamos finalizar. Essa sua filosofia. Se arrependa daquilo que você fez. Não leve ao arrependimento de nunca ter feito aquilo que você desejava. Sim. Porque se tá no seu coração, é pra você fazer. Exato. E se você não. É o que eu sempre aprendi com um amigo: é que a gente não erra, a gente aprende. Isso. Exatamente, né? Tem mais um. Não temos Não mais. tem mais, né? Ia falar uma frase babadeira, mas já deu. Pode falar. Tá, é que eu lembrei de Thomas Edison, né? Thomas Edison, ele fez várias tentativas até conseguir finalmente criar a lâmpada, né? E numa entrevista, perguntaram para ele, como é que você se sente tendo fracassado tantas vezes até conseguir fazer a lâmpada? Ele falou, eu não fracassei, eu descobri várias formas de não se fazer uma lâmpada. Exatamente. Até que finalmente eu fiz. Grace, quero te agradecer pela presença. Né? De Você nem nada. dormiu ainda, veio direto. Quero te agradecer. Muito obrigada pela De partilha, nada. pelo conhecimento. De nada, minha E querida. seja foi um sempre prazer. bem-vinda. Obrigada, foi uma honra, né, esse convite, né? Obrigada pelo convite, né? Eu gosto, né? Esse é o meu propósito, né? Então, todas as vezes que me chamam para compartilhar conhecimento, eu vou aceitar. Então, gratidão. Agradeço ao Grande Espírito por mais esse programa, por essa troca, por essa partilha. E encerro. Tchau.